Sejam bem-vindos a mais uma leitura orante da Bíblia, a nossa Léxio Divina. Um momento, então, que estamos aqui juntos para nos aprofundarmos, mergulharmos no mistério da Palavra de Deus. Procurar penetrar nos mistérios que a Palavra de Deus tem a nos revelar. E para dar início, então, a este nosso momento da leitura orante da Bíblia, vamos rezar ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, abra minha mente e o meu coração, para que eu compreenda e acolha a santa palavra de Deus. Que eu a conheça e a faça conhecer, a ame e a faça amar. Que a minha vida seja testemunho vivo da sua palavra semeada em meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura de hoje será do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Sim, é o Evangelho de Marcos, versículos de 35 a 41. Então vamos fazer a leitura do Evangelho. Nesse dia, quando chegou a tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para o outro lado do mar." Então os discípulos deixaram a multidão e o levaram na barca, onde Jesus já se encontrava, e outras barcas estavam com ele. Começou a soprar um vento muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava se enchendo de água. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo com a cabeça num travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, não te importas que nós morramos?" Então Jesus se levantou e ameaçou o vento e disse ao mar: "Cale-se, acalme-se." O vento parou e tudo ficou calmo. Depois Jesus perguntou aos discípulos: "Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros: "Quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem?" Estamos aqui diante desse evangelho que nos fala de Jesus no meio de uma tempestade. E Jesus, no meio dessa tempestade, ele está no meio do barco, dormindo. Curioso, como é que Jesus poderia estar dormindo em um barco que estaria sendo chacoalhado, estaria tendo um alvoroço das pessoas diante de uma tempestade? A questão é que aqui nós estamos diante de uma catequese, pois Marcos, ele nos propõe uma catequese sobre a caminhada dos discípulos em missão no mundo. Aqui ele nos propõe uma catequese, dos discípulos em missão no mundo. Mas Marcos quis garantir que os discípulos nunca estão sozinhos. Eles nunca estão sós quando enfrentam as tempestades que enfrentamos todos os dias na vida. E os discípulos nada têm a temer, porque Cristo vai com eles.
Sim, Jesus não estava acordado, estava dormindo, mas estava com eles. E uma vez desperto, logo vai acalmar o vento e a tempestade. Pois é, aqui então, neste evangelho, nós temos algumas imagens que nos são dadas. Primeiro, no início, Jesus então fala que vão atravessar o mar. Então, em primeiro lugar, nós temos o mar. Depois eles pegam o barco. O barco é a barca de Pedro. O que é a barca de Pedro? A igreja. E onde vão estar todos os discípulos e Jesus, que são a semente da igreja, não é verdade? Jesus e os 12 discípulos. Temos Jesus. Jesus que dorme na barca. Se formos pensar, aqui então nós temos diversos símbolos, Como eu falei para vocês, nós temos a barca de Pedro, que é a igreja. Nós temos os discípulos e Jesus, que é a igreja ativa, a igreja missionária. E temos o mar. O mar é sempre visto como o mundo, pois o mundo ele é turbulento, ele não é uma coisa estável, está sempre em processos de mudanças. E vai mostrar então o Evangelho que nessa tempestade ela avança contra a barca de Pedro. A barca de Pedro, que é a igreja. E vai mostrar que nesse momento em que a barca está sendo então atacada pela tempestade, os discípulos vão ver que Jesus está dormindo. Estranho, não é verdade? Essa imagem de Jesus dormindo não é algo tão turbulento. É porque há momentos em nossa vida em que nós perguntamos: Deus, onde é que está? Onde está o Senhor? Por que acontecem essas coisas? Então, na hora que eu vejo que Pedro começa a chamar Jesus, Jesus, não te importas, que estejamos sendo atacados por essa tempestade? É a comunidade orante, a comunidade que ora a Deus nos momentos em que ela mais precisa. E demonstra então que Jesus está sempre em prontidão para defender a sua igreja, para acabar com as tempestades que assolam contra ela. O evangelho de hoje, lido no dia de hoje, Marcos quer nos mostrar que Jesus está sempre conosco. Ele participa dessa jornada da vida, dessa viagem que realizamos na vida conosco. Às vezes passamos por perigos, passamos por tempestades. E muitas vezes nos vemos perdidos. Por quê? Porque às vezes esquecemos de pedir o auxílio daquele que pode nos ajudar, o auxílio daquele que pode nos salvar. Por isso devemos nós estarmos sempre atentos. Nós precisamos estar sempre prontos a pedir o socorro a quem pode verdadeiramente nos salvar. Porque Ele está sempre pronto a atender o nosso chamado. Quando o chamamos com fé, o chamamos com sinceridade do coração. Por isso, lembre-se, Jesus não nos abandona nunca.
Jesus está sempre conosco. Jesus quer nos salvar sempre. Jesus participa da história da nossa vida, da história da nossa igreja, que tantas vezes sofre pelos males que nascem do coração do próprio homem. Mas Jesus sempre nos acompanha e nos mostra os caminhos para vencermos esses males. Por isso, com grande alegria, agradeçamos a Deus estes momentos em que estivemos aqui juntos. Agradeço a sua presença, lembrando sempre que Jesus é Ele quem salva. Jesus, Ele está sempre presente em nossa vida. Basta sabermos recorrer a Ele, porque Ele mesmo diz: bata na porta e ela se abrirá. Ou seja, nós temos que buscar, nós temos que pedir. E Jesus vai sempre estar pronto a nos atender, vai estar sempre pronto a dar a resposta que precisamos em nossa vida. Em glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.